JF é o DF, a periferia não se cala. Revoltado na rima, revoltado na esquina. Gangsta somos nós, tá na veia armadilha. Revoltado na rima, revoltado na esquina. Gangsta somos nós, tá na veia armadilha. Revoltado na rima, revoltado na esquina. Gangsta somos nós, tá na veia armadilha. Revoltado na rima, revoltado na esquina. Gangsta somos nós, tá na veia armadilha. Nós somos o Projeto Patrimônios Negros. Estamos há mais ou menos 3 anos entendendo sobre quais são as heranças negras de Juiz de Fora. E aí, te conheci nessa exposição, fiquei encantada pelo seu trabalho. Desde então a gente vem, né, você já contribuiu com a gente também na jornada Caminhada Negra em 2023, né? Acredito que foi em 2023, com uma intervenção incrível, num lugar super colonial, fechadinho. A gente quebrou tudo e eu queria te falar que é uma honra estar com você aqui agora, de novo, contando com a sua participação. Quero que você se sinta mais à vontade possível. É tudo nosso. Também estou muito feliz de participar desse momento com vocês e poder registrar um momento da história também, pois eu também me vejo como colaborador desses patrimônios que, em conjunto, a gente está criando. Sem palavras, além dessas. Então, eu queria que a gente começasse assim, para entender melhor o público também dos Gritos Urbanos. Quem que é o Marlon Azevedo? Antes do MZ, antes do rabisco do MZ, onde o Marlon cresceu, qual é a história do Marlon? Eu fico muito feliz hoje em contar essa história aqui, sabe? Pois foi muitos passos até chegar aqui, de verdade, foi muitos passos. A minha história começa em bairro Santa Cândida, onde eu fui criado por 3 mulheres. E o primeiro contato com o grafite em si foi além das ruas, né? Pois tem os antigos que já vieram fazendo um trabalho nas ruas, mas mesmo antigos, eles tinham projetos culturais na minha época que levavam o conhecimento do hip hop para dentro das escolas municipais. Então, numa ação muito, podemos dizer, inconsequente, que eu fui entrar em contato. Num belo dia, eu pichei o banheiro da escola. Isso foi antes de eu conhecer, eu só vi mesmo. Pichei o banheiro da escola todinho. Tinha quantos anos? Eu tinha 10 anos de idade. Só que eu sempre tive muita revolta, assim, por questões familiares, sabe? Eu sempre fui um jovem muito revoltado. Então, eu achava que eu ia me libertar esse álcool, essa agressividade que eu tinha dentro de mim, fazendo merda, né? Realmente isso, fazendo merda, assim, quando a gente é jovem, a gente pensa muito sobre isso. A gente aprende muita raiva também, no momento, você fica no impulso, no ódio. Exatamente. Só que eu fiz essa situação no banheiro, só que eu fui pego pela diretora, tempos depois. E essa mesma diretora era a Ana Cecília, que quando a gente se conheceu, ela era algum cargo de frente da educação de fora, da prefeitura. Hoje eu não sei qual cargo ela se encaixa. Eu posso falar isso com autoridade, pois o dia que a gente estava na exposição, ela passou ali. A gente teve essa conversa. Aí olha só o que ela fez pra você ver. Ela me deu 2 opções. Ou eu era expulso da escola, suspenso tantos dias, ou eu faria aula de grafite durante 1 mês com o professor Tenchu. Isso é meados dos anos de 2012, por aí. Então o professor Tenchu, ele me ensinou algumas coisas que eu vi, só que eu vi aquilo como penalidade, né? Então deu 1 mês, eu saí fora. Pois eu nunca que eu pensei que o grafite, a arte ia trazer alguma coisa mesmo.
até porque eu não tenho ninguém artista na minha família, nem mãe, nem a mãe, nem do pai. Então ali foi o primeiro contato que eu tive. Que anos depois, quando eu fosse praticar o ato de fazer grafite, ia facilitar, mas aí eu pulei alguns capítulos. Dando sequência, passaram anos, depois desse dia que eu fiz algumas aulas de grafite, eu comecei a andar de skate. Mais ou menos quando eu tinha uns 15, 16 anos, 14 anos, comecei a andar de skate. Então o skate me trouxe muito contato com a rua. E eu particularmente considero o quinto elemento do hip hop o skate. Sabe, quando eu sinto que o skate ele se conecta muito com as outras culturas urbanas, compreende? Nessa questão eu comecei do skate, virei skatista. Depois de virar skatista, eu comecei a fazer pichação. Que aí eu reassenti aquele jovem de revolta, pois eu era de CLT, trabalhava de CLT, e eu vinha vivendo muitas coisas, de racismo, de preconceito, eu sempre trabalhei com o público. Trabalhei nos meus 12 anos de idade, trabalhava em buffet, depois fui trabalhar em loja. Eu fazendo essa pichação, eu automaticamente, meu pensamento foi evoluir para o grafite, pelas cores, tudo aquela questão aí que eu tinha facilidade. E anos depois do dia que eu fui fazer aula com o Tenchu na escola, eu peguei para fazer um desenho de grafite. Olha, cara, eu realmente já sei. Eu tenho um caminho, que é o que eu tento trazer nesse livro. O livro também tem um pouco mais aprofundado a história. Eu estou passando a história na Reprise, mas nesse conceito de você fazer o grafite, aí essa parte da minha vida foi uma parte muito importante, pois eu estava no ensino médio. Eu trabalhava em dois empregos, eu trabalhava na época com a minha tia e estudava. Eu trabalhava com a minha tia no clube de Jardim Glória, eu era garçom, entregava, ficava no caixa, também vendia no bar e trabalhava também como jovem aprendiz no Barrões. Nesse momento da minha vida foi um momento que se dividiu a água, pois eu vi que realmente, assim, se eu fosse continuar da forma que eu estava, eu ia para sempre ser servo dos outros. E parece que é uma coisa que tem dentro de mim, eu nunca gostei de servir de uma forma que você é obrigado, nunca subjugado nesse lugar de não desconhecemos nunca quem trabalha nessa questão, mas eu acredito que todo mundo merece um ponto melhor na sua vida. E tudo é fácil, como foi na minha vida, essa questão. Um belo dia, tinha dias que eu chegava chorando em casa porque havia acontecido no trabalho no Barrão da São Mateus, que é aquele gourmet. Então eram várias situações, sabe, que você, assim... E você namorava, já morava, continuava morando em Santa Cândida. E aí era uma situação completamente diferente. Não, você estava ali em diálogo com aquelas pessoas que são de realidades completamente diferentes, de grande maioria branca. Aí você vê o crime de um lado, aí você vê a burguesia de outro, aí você vê a sua família que trabalhou a vida toda e continua na situação que você não quer estar. E no mesmo momento não tem ninguém auxiliando o jovem negro, além de Deus. Por isso que eu falo que eu estou feliz de estar aqui hoje, porque me afirma na minha cabeça que eu fiz a escolha certa. Lá atrás eu fiz a escolha certa, eu estar aqui. Então, nessa questão eu continuei perseverando ali, né? No meu plano, que meu plano era o quê? Eu fui bolsista, por isso que eu trabalhava em 2 empregos, eu era bolsista no Pio 12. Porque o meu plano era o quê?
a escola que eu estudava, no Santa Cândida, era municipal, como eu disse. Então ela só vai até o 9º ano. Chega no 9º ano, o jovem ele tem que decidir. Ou ele vai para o central, ou ele vai para o normal, ou ele vai no Cerqueira, ou ele vai tentar a bolsa. Eu sempre fui de mirar no mais alto que eu pudesse. Eu tentei mirar no IFET, porque minha ideia era eu sair do ensino médio já com uma profissão para eu poder pagar na faculdade. Essa era a minha ideia. Não consegui no IFET, na época não consegui estudar 100% para trabalhar, e chegava cansado, então a gente não tinha muito aquela vontade, sabe? Você já chega já assim, exausto. Então eu consegui na época uma bolsa do Pio 12 de 60% do valor. Eu pagava mais ou menos 350, 340 reais por mês. Pô, na época era dinheiro, né? Tipo, 350 reais. Foi assim, dava em casa. Sim. Muita grana. Muito mais grana. São 6 anos atrás. É muito dinheiro. Nessa questão, eu ia sair do ensino médio com um curso técnico, que hoje eu tenho um curso técnico, eu formei a escola, ia pagar a faculdade de Direito, eu falei Direito. Eita. Eu ainda tenho vontade de fazer Direito um dia, mas para mim ter o conhecimento do Direito, não exercer a profissão, mas sim, um dia, sei lá, tá dentro do meu carrão, o policial vir me abordar, me querer me tirar de otário, não, calma aí, meu professor, eu entendo das leis, entendeu? Eu me represento, eu tenho muito essa vontade dentro de mim, mas não perdi nada aqui. Então nessa etapa eu vivia muito preconceito dentro do Bahamas e dentro do comércio de emprego. Estava me inserindo de fato, pois até então eu trabalhava no TIBI, eu não entrava com carteira assinada mesmo. Então quando eu tive esse contato com carteira assinada, demorou 6 meses para eu virar tatuador. Eu já tinha o grafite, eu já tinha a pichação, e esse conceito eu já tinha supostamente conhecimento na rua. Algumas pessoas já me conheciam, que seriam potenciais clientes para me fazer tatuagem. Aí passou alguns meses, eu fui juntando dinheiro, sabendo que eu não podia sair, porque eu sempre ajudei em casa, sempre ajudei minha mãe, eu sempre fui sozinho. Eu juntei um dinheiro, comprei a maquininha de tatuagem, na época era o Dan Tatu, acho que nem existe mais. Até depois daquilo, nunca mais eu trabalhei para ninguém. Faz 7 anos que eu sou tatuador, juntamente com grafiteiro, agora escritor, designer, quadrinista, roteirista, e o que eu precisar ser para me vencer ou alcançar meus objetivos. E essa é um pouco do que sou eu, sabe? Antes do MZ. Agora, assim, eu falei o que eu fui, eu vou falar o que eu quero ser, né, assim, só para integrar mesmo. Assim, o que eu desejo ser. É que eu sou a voz da minha periferia, eu sou um dos poucos artistas da minha periferia que vive da arte. Entendeu? Sou um dos poucos artistas. Então, o que eu planejo ser? Estou em rota de ser, é eu ser a voz dessas pessoas que não acreditam em si mesmo, porque eu não tenho nenhum exemplo de quem faz o que eu faço que deu certo, ou pelo menos tentou até o fim. Então eu busco ser esse exemplo, eu busco ser essa pessoa que lá na frente das pessoas, os jovens, porque eu acredito muito nos jovens. Quando os jovens olhar para o caminho do bem, eles se lembrar de mim, eu tenho que seguir esse caminho. E sempre muito feliz em poder estar cada vez mais abrindo meus horizontes, né? E eu recentemente, com esse lançamento dos livros, eu consegui estar em locais que eu acreditaria que eu nunca iria estar. Conversar com pessoas que talvez as próprias pessoas não me dariam lugar de fala, sabe? Acho que essa é a maior questão do negro. A gente tem que estar sempre se provando, sabe? Tipo assim, ou você
beleza, cara, você não é nada, a não ser que você prove. Isso é foda, mano, porque tem várias pessoas que, tipo assim, não precisa provar nem metade do seu. É que é exatamente o contrário da pessoa branca, né? Que ela não precisa ser nada, ela basta ser branca, que ela já se vale. Ela já se vale enquanto uma pessoa bonita, ela já se vale enquanto uma pessoa inteligente. E a gente não, a gente precisa passar sempre esses processos, né? De, olha, eu reconheço a minha autoestima, me reconheço enquanto uma mulher bonita, eu me reconheço como um homem negro bonito, eu me reconheço enquanto uma pessoa inteligente que também merece ser ouvido, mas é sempre isso que você estava falando, a gente sempre tem que bater, sempre briga. Nunca é, porque eu fui reconhecido. As portas se abrem. O primeiro passo sempre está fechado. Aí que eu acho belo essa questão, que é as pessoas se unir, e aí que eu dito a ideia da referência. Que, obviamente, a editora, o sucesso sendo estrondoso, os negros vão, não só negros, porque da periferia só negros, mas as pessoas com desvantagens da sociedade, elas vão ter mais oportunidades. Então a minha luta é contra isso, contra a desvantagem que a gente tem para poder ser. Só por ocupar o lugar que a gente ocupou, por ter nascido a gente nasceu. Você entende? Então é muito complexo. Isso é para muitos jovens, também é para pessoas mais velhas também, porque às vezes existe uma pessoa mais jovem que ela é mais desenvolvida mentalmente que uma pessoa mais velha. Então acho que é uma decisão de si mesmo, qual lugar a gente vai ocupar. Entendeu? A gente vai ocupar o lugar de poder ou o lugar para a gente ficar à mercê de outros. Eu particularmente eu cansei de me submeter a situações que eu não estou no poder. Obviamente não vai ser poder de estar, mas o que depender de mim, eu me vejo como rei. Entendeu? Eu me vejo como a pessoa que merece o que eu quero. Obviamente que eu faço a valer também. Exatamente, porque nada vem do céu, nada eu faço. E MZ, eu queria entender como que, se você foi apelidado de MZ, se foi algo que você se criou, como que aconteceu a escolha desses nomes, assim? Não de deixar de ser o Marlon, mas de assumir esse outro nome para a rua, sabe? E essa é uma situação que, se eu tivesse uma máquina do tempo, eu poderia voltar e mexer os pontos. Mas eu não tenho essa possibilidade. Como eu fui muito jovem, eu me inseri na cultura muito jovem, então eu não tinha muita criatividade. Hoje, se eu fosse escolher um vulgo hoje, eu iria escolher algo como o nome Janela do Céu. Mas o MZ, ele vem, quando era muito novo, essa decisão, Marlon Azevedo. Marlon, M e o Z de Azevedo. Só que hoje em dia eu tenho um certo impasse, um pouco, pela questão do Azevedo. A minha família é, por parte de mãe, descendente de índio com português. A minha bisavó falava que a mãe, eu fui criada com a minha bisavó, ela falava que a mãe dela foi criada no laço pelo meu, não sei o que, avô, e a parte do meu pai são todos negros retivos. O Azevedo, ele é português. A minha avó, eles se apropriaram do nome dela, que como se casa, era Azevedo. Eu não sei se talvez, se eu ler o resto da vida, o Azevedo, por estar no nome do português. Mas é algo que hoje eu não me sinto confortável de usar e vejo que eu uso muito como representatividade indígena, sabe? Em cima desse massacre que aconteceu, porque não foi capaz do laço, né? Ela foi estrupada. Então essa é a nossa história, né? Complexo, mas eu sou consciente
todos os passos. Esse é dizer. E é importante, né? Assim, deixar também um protesto, né? Pense. Pra não deixar morrer. Tipo isso, sabe? Esse um cara, se eu for lá em Portugal, obviamente que eles sabem que é miscigenado, mas eles vão sempre se lembrar dessa miscigeria, porque o azevedo europeu, então automaticamente quem ia herdar o nome era uma pessoa branca. Eu não sou branco, eu sou miscigenado 100%, brasileiro, BIA, VIA-IS, Brasil com S. O grafite aparece para você mais ou menos em 2012, mas e o hip hop? O hip hop vem em que momento? Assim, você já tinha referência, já escutava alguma música, já participava da cultura? Sim, eu tinha um tio meu, que ele era assim, na época ele era à frente lá da minha área, no crime e tudo mais, ele sempre introduziu muito Racionais. Que gostão. Sempre introduziu muito Racionais. E a cruz do alto, sorvendo do inferno, foi algo que marcou a minha vida, pois meu primeiro contato com tatuagem também foi com ele. Ele tinha uma cruz nas costas e eu lembro assim, como se fosse ontem, eu perguntando pra ele da onde veio essa cruz, porque a cruz Racionais era diferente, ela não é uma cruz retinha, ela está quadrada no meio e tem as pontas pontiagudas, são pontiagudas como se fosse uma lança. Isso eu tinha de uns 7 anos de idade, então o Racionais já tocava, eu lembro a gente saía de carrão, eu tinha um Golf na época, então tipo esse teto solar, tá ligado? Aí colocava Racionais, a gente tipo assim, Nossa, entendeu? Isso foi o primeiro contato que eu tive com rap. Portanto, passou um tempo, eu cresci, eu parei de escutar rap. Estava mais funk. Por quê? Eu não, assim, de muito tempo até a era, vamos colocar do Djonga, BK, esses, não teve ninguém próximo de Racionais. Tu não curtia Emicida? Então, eu não me identificava, sabe? Acho que talvez por ser também algo paulista, como a gente da área, a influência que é totalmente carioca, no Juiz de Fora, a gente tem uma grande influência carioca, e acho que a cultura paulista ela não chegava. O que mais chegava na época era da Leste, esse MC de funk chegava muito, mas o rap mesmo não chegava como o Racionais chegava. Não tinha. Aí depois, mas eu já escutava a Rua é Nós, isso é inevitável, e essa força. Mas a música, ele se vou parar para escutar a música, não chegava na periferia. Pelo menos entre eu e meus manos, da minha época, não chegava. O funk era mais presente. O funk era mais presente. Aí depois comecei a andar de skate, que eu fui para essa vertigem do rap, de fato. Aí eu conheci todas essas pessoas que estavam segurando a cultura para esse Djonga, o BK, todo esse pessoal vir. Que foi o Emicida, o Silvio Chomon, tem muitas pessoas que é o underground do rap. Emicida ele foi até um patamar mais alto, alcançou mais lugares, né? E fala que é total respeito. O Emicida eu acho um cara muito foda. O caminho dele, como ele criou. Do nada nessa época. Você entende? E me inspira até muito o conselho dele, pois ele também foi um cara que tá jogando muito de louco. Você me entende? Mano, você é do rap, como você vai ir pra televisão? O pessoal tinha essa visão. Só que aí ele disse, a gente quer botar a comida na mesa. Você me entende? A gente não aguenta mais, não aguento mais ver fome, não aguento mais ver as coisas se virar, passa vontade. Não aguenta mais, a gente tem que fazer alguma coisa pra gente se levantar. Eu acho que isso é a visão do livro revolucionário. É quando ele diz chega. Eu acho que também o Racionais também foi muito sobre isso. Chega. Então você tem que se mirar nesse ponto de saber o nosso valor. Você tem que saber o seu valor, ela tem que saber o valor dela. A gente saber o nosso valor, a gente não vai se submeter a várias coisas. Você me entende? Então assim que seria a minha linhagem de sucesso.
todo o sucesso que eu tenho na minha vida é através disso. Eu reconhecer o meu valor. E você reconhecer o seu valor também. Saiba o que você quer para a sua vida, para que outras pessoas não saiam para você. Porque essa que é o ditado da vida. Quem não sabe o que quer vai ser mandado. Que a verdade é essa. E aí eu te falei que é muito difícil pra mim, né? De entrevistar a amiga, eu não olhei. Mas aí você fala do skate, né? Além do skate, do grafite, existiu algum outro, né? Que chamou a atenção agora com conhecimento, né? Também com vídeos, difundindo didaticamente o que a sua arte, a forma como você aprendeu as coisas. Mas antes disso você pensou assim, vou ser MC, vou ser rapper. Me conta um pouco se você já versou com as outras partes Total. Nessa mesma época das oficinas, eu também tive dança break. Que massa! Tive dança break. Só que eu era meio gordinho quando era pequeno. Nisso, então eu não tive a desenvoltura que o outro menino tinha. Aí a gente sempre com aquela visão de se querer ser o melhor, a gente deixa de passar muita coisa. Hoje em dia eu entendi que a gente tem que errar muito mais pra gente conseguir alcançar um objetivo. Mas na época eu não entendi. Dancei, hoje eu sei mandar umas danças, sei fazer, admiro muito. E MC, essa questão de ser MC eu fiz algumas músicas ainda, quando eu era mais novo. Antes, na época eu estava fazendo muito rolê de skate, rolê nas ruas. Só que foi algo da mesma potência. Como não saiu bom, então eu falei, não, isso não é pra mim. Porque foi tudo como eu disse pra você. Eu nunca tive ninguém falando, faz isso, não, faz aquilo. Isso foi da minha cabeça, isso foi estar assim. Faz, cara. E se eu achasse pra mim que valia a pena, eu continuava, e se eu achasse que não, eu meti o pé e saía fora. Só que o MC é uma parada que eu acho muito foda. E eu ainda vou fazer um álbum de música. Vou fazer um álbum de música que ele vai contar a trajetória de como eu cheguei no meu sucesso. Quando eu achar, olha, eu tenho um sucesso realmente que aqui eu queria estar, aqui eu queria estar, eu vou pegar, vou fazer um livro, vou escrever um livro para aqueles que têm o hábito da leitura, vou fazer um álbum para quem me escutar, para quem não consegue ler. Nossa, acho que é um audiolivro. Exatamente, só que na parte do rap mesmo, fazendo rap, se ligou? E aquilo vai ser meio que uma ideia para o jovem negro que ele precisa fazer para alcançar o sucesso. Tipo, falando sobre excesso, falando sobre determinação, sobre momentos difíceis, momentos altos e baixos. Então, isso é uma vertigem que eu tenho planejado. Futuro, né? Pode ser 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4, 5. Aí que Deus mandar. Não nesse sentido, assim, de pensar à frente mesmo, sabe? De ter a cabeça da pessoa, né? Isso é muito bonito, amigo. Essa que é o conceito. É isso. Então, vamos dar continuidade aqui, né? E aí, a gente estava falando um pouquinho da sua trajetória, né? Já iniciando o seu trampo, né? Nas suas vivências. E aí, queria te perguntar, assim, como você se viu de fato enquanto um artista, né? Você viu que uma virada de chave desse trampo mais profissional? Bela pergunta. Acredito que para muitos artistas é muito difícil reconhecer ser artista. O ex-artista pode ser a pessoa que faz o desenho, o artista pode ser a pessoa que a tempo livre ela faz algumas artes ou do tipo. Eu, em particular, eu só consegui me considerar realmente artista quando eu conseguiria trazer o mínimo para dentro de casa. Eu consegui trazer uma comida, consegui trazer uma roupa para dentro de casa. Então, eu me vi artista mesmo de fato e depois comecei a ser remunerado pela minha arte. Até porque antes disso, minha própria família via como brincadeira, sabe?
é uma coisa de menino voltado, aí é uma coisa assim de... é fase de adolescente, até eles ver que eu conseguia trazer mais do que se eu estivesse trabalhando com carteira assinada. Entende? Então esse momento foi o que eu me vi artista na minha trajetória. Isso se faz meados de 8 anos pra cá, depois que me vi como artista. Era de menor ainda, tinha 16, 17 anos, mas pra mim é muito importante esse momento, que eu me vi como artista, pois talvez se eu não tivesse me reconhecido naquele momento, talvez eu estaria aqui contando essa história e ficar no caminho, sabe? Não é pra mim essa parada. E realmente é uma virada de chave, né? Porque aí você passa a mostrar que, olha, eu tô recebendo mais do que eu tivesse em qualquer outro emprego ali. Meu trampo também vale. E é muito por causa disso, né? Ele tá sempre se mostrando, porque dentro de casa ele tem que se mostrar que a gente... E também eu não julgo, né, a minha mãe, porque muito disso meio que ofre uma luta, né? Mãe solteira para criar um filho, nenhuma mãe solteira quer que o filho vira um vagabundo, um filho virado de peste. Então, a mãe sempre cobrou muito de mim. Cara, independente do que você seja, cara, tenha sucesso, faça de coração, faça o certo. Então, eu honrando esses princípios dela, eu vou trazer dentro de casa algo, uma carne, uma mistura, através da arte. Para ela foi surpreendente e para mim também. Então, até hoje eu sigo provando isso, sabe? Eu consegui começar várias coisas já, consegui trazer várias coisas para minha família, montar a casa, ajudar minha família, minha avó, minha mãe, através da arte, né? Então, hoje eu me vejo muito como artista, sou artista. Talvez quando eu comecei, se o que eu sou hoje já me bastava. Entende? Quando eu comecei, então eu fiz mais ainda que eu aumentei minha ambição. Minha ambição ela cada vez mais vai se aumentando. E com cuidado, claro, sempre para não virar ganância. Pois a ganância é maléfica. E aí você trouxe pra gente alguns livros aqui. Queria que você falasse um pouco do projeto, né, da Janela do Céu e um pouco dos seus livros. Você já comentou um que fala sobre sua trajetória e tal. Isso também é um projeto totalmente independente, onde eu sou o roteirista, sou o designer, o ilustrador, sou o escritor. Totalmente independência minha, somente a gráfica que fez a produção, que não se passa pela minha mão. Temos 2 livros aqui. Um livro, ele dita os meus 9 anos como grafiteiro. Todo o meu conhecimento como grafite, ele está nesse livro. Você pode acessar no meu site www.janeladocel.com e adquirir, tanto em mídia digital ou física, em inglês ou português. E aqui eu tenho uma história de quadrinho de autoria 100% minha. Esse livro, ele conta a seguinte história: Sonhos de 11 é o título. 11 é um garoto que sonha muito, e todo o universo do quadrinho se passa dentro dos sonhos de 11. Primeiro capítulo, ao ele acordar, ele é um pirata atrás do tesouro perdido. Ao encontrar esse tesouro perdido, ele também acha uma lata mágica. Essa lata mágica, ao ser chacoalhada, sai um gênio da lata de spray que vai realizar 7 desejos do jovem 11. E todos os capítulos seguintes, ele se passa dentro desse enredo. E o primeiro desafio de 11, ele tem que fazer um desejo, pois desses mesmo tesouro escondido, existem alguns piratas fantasmagóricos que estão dispostos a afundar o navio do 11.
qual será o primeiro desejo de 11? Acesse o meu site e adquira o seu livro para saber mais da história. Isso é a introdução dos livros. Esse acontecimento é um fato que, com muita dedicação, a gente consegue alcançar lugares que às vezes nem mesmo a gente acredita que a gente pode chegar. Essas obras, elas em referência também ao meu pai, que não está mais entre nós. Logo após ele faleceu, comecei as produções desse livro, e os 2 exemplares, se você for buscar, na última página tem uma dedicatória para ele, que dita, né, que a ausência dele sempre me ensinou muito, e dessa vez não foi diferente. A falta dele me ajudou 30% eu fazer esses livros. Então meu pai, ele vive junto dessa trajetória também. E adquira, tem também algumas amostras no meu site. Na página você vê a divulgação, que foi uma divulgação muito bonita. Aí a gente fez essa divulgação. Existe um outdoor no Morro do Cristo, que eu peguei para pintar na madrugada, a gente pintou, fez um grafite lá, fez o grafite, e a gente fez um vídeo com o drone, todo esse momento dos sonhos de 11. Esse vídeo ele está lá no meu Instagram, Janeiro do Céu. Tem um vídeo, também tem um vídeo da minha periferia, que eu também vendo alguns quadros moldurados. Esses quadros moldurados você vai ter a divulgação também lá no perfil do Instagram. Vídeos com um áudio visual incrível, um roteiro incrível, com vários profissionais envolvidos para fazer acontecer na edição, na filmagem, na fotografia. Então eu tento manter esse alto nível. Estamos aí. Técnicas de grafite, caligrafite e sonhos de 11. E quando que foi lançado? Foi lançado quando fez um ano que meu pai faleceu, 23 de abril de 2025. Esse ano. Então foi um rolê pós-pandemia, né? A gente vai entrar um pouquinho nesse assunto agora. Como artista, né? Multiartista, educador, como foi passar pela pandemia para você? Profissionalmente. Amigo, impressionante falar isso, mas a pandemia, particularmente para os negócios, para mim, foi ótimo financeiramente, pois, sim, o tatuador, eu particularmente não parei de trabalhar. Eu tomei as medidas que eu tive que tomar, né, sempre de higienização, um cliente por vez, mas nessa época o pessoal estava muito enjoado, ficar dentro de casa, então o pessoal queria fazer uma tatuagem, e tinha um tal de auxílio emergencial, que se o pessoal já vinha, o caixa-tem já caía direto na minha conta, o pessoal já mandava direto. Então eu recebi várias coisas, assim, vários caixa-tem, vários auxílios emergencial. Na pandemia, sabe? Então, assim, a pandemia pra mim passou, que eu, assim, eram semanas, assim, eu tatuava todo dia. Nossa! Então, passou, a pandemia passou, parece que assim, foi um ano, foi 3 anos de pandemia, né? 2 anos. 2020, 2022, 2 anos. Pra mim parece que foi um ano, sabe? Mas a minha consolação a todos que faleciam, tive pessoas ao meu redor que faleceu da pandemia, foi algo muito sério, mas no âmbito artista e financeiro para mim foi ótimo, pois eu tive tempo também para valorizar o que a gente às vezes não valoriza, né? A gente não tinha essa vivência da rua, a gente não podia estar assim. Então para mim, eu estar aqui para mim é lindo, tá lindo. Pois a pandemia, todo mundo ficava dentro de casa, todo mundo ficava trancado, né? E era o certo ficar, né?
para evitar piores situações, mas a pandemia foi algo que marcou a minha trajetória como artista e como grafiteiro mais ainda também, pois as ruas estavam vazias, pedindo cor, então você fazia muito protesto nessa época, sabe? Você fazia muito grafite que até apoiava a causa, né, do pessoal ficar dentro de casa, fazendo os desenhos assim, fica em casa, mantenha, assim, muitas coisas. Protesto contra o nosso próprio presidente também, a gente fez vários protestos, vários grafites contra o presidente também, porque eu acho que sempre o grafite hoje em dia é uma fonte minha de renda, né? Mas ele sempre foi o protesto, tanto a pichação, tanto o grafite. É sempre para dar voz a alguém que não tem voz. E o grafite ele toma esse espaço. Por exemplo, aqui próximo a gente tem um lugar, um prédio, que eu e o pessoal que eu tinha a organização de grafite, a gente fez. O prédio, se eu não me engano, ele tem 9 andares. Talvez a gente não teria acesso a esse local sem ser com a arte. Olha só o contexto. Hoje, essa semana, aconteceu uma chacina no Rio de Janeiro, né? A polícia entrou, matou todo mundo e no final das contas não resolve nada. E, consequentemente, a gente está do lado da arte que fala: não acredite em contos de fardas. Sem gente como protesto, é vivo. Sim. Ele está ali. Quem quiser, ele não está da forma que a gente fez na época, mas ele está ali. Da ação do tempo, né? Tá vendo? Porque nada muda, e isso eu vejo muito como Racionais também. Você viu as músicas Racionais, o problema que cantava em 2002, hoje ainda é o mesmo problema. Então o grafite ele vem muito para marcar a história, né? Olha só, o problema que a gente fez grafite em 2019, já denunciando essas chacinas que vinham acontecendo, aconteceu de novo. Então o que mudou? O que está acontecendo? É o governo que muda, né? Tirou o governo, muda. É o que é? Cemitério. Então é para fazer o grafite, a chacina faz as pessoas pensarem. Obviamente a gente não consegue ensinar ninguém que já acha que sabe. Então são aqueles que estão dispostos a ter um olhar para aquela questão. E em relação a essa questão da resistência do hip hop, do grafite como um instrumento, né, de crítica, como você vê a aceitação hoje em dia do picho, do grafite no espaço urbano de Juiz de Fora e em outras cidades que você já foi trampar, né, já viajou, enfim? Essa voz que eu tenho aqui agora é uma voz que muitas pessoas gostariam de ter, sabe? Principalmente dentro da cena do hip hop, pois a gente não pode negar que rola uma hipocrisia da cena de quem está no topo, de quem tem o poder da cena e daqueles que estão se inserindo. Vamos lá, vamos voltar no tempo, né? Eu comentei que eu era um jovem que começou a ajudar a minha mãe. Meu dinheiro, a minha renda era para ajudar a minha casa e comer, né, e vestir minimamente digno. Mas sobrava um valor, né, para mim poder comprar uma lata de spray. Essa rua aqui é uma rua das principais que tem tinta em materiais de construções. Uma lata hoje em dia, ela equivale a quase um dia de trabalho da CLT. Uma lata de spray é R$30 hoje. R$30. Um grafite básico, 2 cores, ele vai precisar mais ou menos de uns R$150 de investimento. Então a ideia econômica da pichação, você vai ver muito mais a pichação na mão do periférico e o grafite muito mais na mão da burguesia.
as pessoas da classe alta e da classe média, elas querem se sentir diferentes, aí elas vão na cultura do negro, tiram, pegam um neguinho para representar, para falar que eu não estou roubando porque tem um neguinho do meu lado, e usam aquilo. Aí isso aqui é muito louco, que eles colocam o próprio povo contra o povo. Aí o grafiteiro, ele vai falar assim, não, pichação não equivale. Aí o cara da pichação vai falar, não, o grafite, ele é gourmetizado. Aí você vê uma guerra, você vê uma supostamente guerra, dependendo do lugar que você vai, você vê uma pichação assim do grafite, você vê umas coisas assim. Mas aí eu só coloquei um ponto econômico para registrar, que eu vou dar consequência aqui. O favelado está fazendo pichação, porque dificilmente ele vai ter o acesso para fazer o grafite. A não ser que ele se junte com outros jovens, que é o que eu fazia. Eu juntava com meus amigos que andavam de skate, então cada um colocava um pouco de tinta, aí a gente pintava um nome só que representava todos nós. Por esse grafite da de cima é isso. É um trampo que um só que representava a nossa grife, nosso grupo. O grafite, ele é uma evolução da pichação. Mas não quer dizer que ele é uma evolução da pichação, que ele é mais importante, pois pensa como a construção do prédio. Se não tiver a base embaixo, o prédio em cima, o lustre bonitinho, de nada vale porque o prédio vai cair. Então a pichação, ela até hoje, eu acredito que seja totalmente válida para estar inserido nos locais, só que a gente não pode deixar de mencionar também que é algo protestante, é algo de protesto, é para incomodar. Eu não vou fazer o grafite, a pichação para ficar bonitinho, não, eu vou fazer a pichação para sujar, de fato. Mas é um complexo, pois a revolta, ela muitas vezes pode ser um tiro no pé. Qual foi o meu pensamento? Pensa só, o sistema, ele vai se danificar você pichando o prédio da prefeitura, que vai passar 2 semanas, a sua própria verba vai ser pintada, ou você faz um prédio cultural, uma periferia, assim, faz um livro, se levar o hip hop para uma periferia, se colocar na balança, qual vai mais danificar essa estrutura racista, fascista, preconceituosa? Compreende? Uma coisa mais contra a cultura, né? Sim. Então hoje eu não desvalorizo a pichação, só que eu encontrei uma forma muito mais danosa para combater o sistema que quer ver a gente abaixo. Eu quero citar uma outra coisa que eu disse da hipocrisia da cena, né? Eu visitei muitos estados do Sudeste e todos os estados que eu visitei, principalmente São Paulo e no Rio, existe uma política de respeito. Se você faz um trabalho ali, você gastou um dinheiro, você fez um investimento, seja um grafite. E se tem um menor que não quer fazer pichação, que quer fazer algo bonito, ele juntou, ele pegou o dinheiro suado do mês dele todo, ele não fez uma pichação, não vendeu um grafite, ele juntou o dinheirinho e comprou R$200 de tinta. Às vezes ele queria dar um rolê, às vezes ele ia sair com a namorada, ia comer um hambúrguer, R$50, não sei. Ele juntou
o mês todo para fazer o grafite. Aí ele faz o grafite, legal, depois ficou felizão, ele marcou o nome dele. Às vezes, ele pintando ali, passou uma mulher que tem um talento, passou um suposto cliente e perguntou: pô, quando você cobra fazer na minha loja? Ele arrumou até um cliente, a partir desse trabalho que ele fez na rua. Aí chegou, passou 3 meses, 4 meses, veio algum órgão público que seja e quer cobrir aquele espaço. Tudo bem, quer cobrir. O órgão quer cobrir aquele espaço porque ele é dono do muro. Fechou. Aí ele contrata um artista que está no topo da cultura, da cena local, né? Vamos supor, poderia contratar contratou eu. E chegando lá, o que eu faço? Estou citando o que acontece, né? Muito. Eu vou e cubro, sem mais nem menos, sem nem saber quem foi. Vou lá e cubro o trabalho desse jovem que fez essa pintura, que organizou seu dinheiro e tudo mais. Isso aí, acontece muito isso. Nessa questão, a hipocrisia mata um jovem que ele se organizou, fez toda a sua organização financeira para fazer o trabalho. Ele vê que ele, por ele não estar tanto tempo na cultura, outras pessoas podem vir e cobrir o trabalho dele, por estar, sei lá, estar com algum órgão público. Então eu vejo muito isso acontecendo de fora hoje, principalmente artistas da prefeitura. Você vê muito artistas cobrindo o trabalho de jovens que estão começando. Beleza, não pode ser um trampo maneirão, só que um diálogo humilde, por exemplo, Juiz de Fora é uma cidade pequena, São Paulo aqui é uma outra proporção. Juiz de Fora, os artistas do mainstream que está no topo, eles, se buscar, ele consegue encontrar um artista que está embaixo, porque todo mundo está na rua. Então, o certo, na minha visão, para não fazer que essas pessoas que existem, esses iniciantes, porque esses iniciantes, ele futuramente vai ser uma pessoa como eu, que tem a voz. Ele, nessa questão de cobrir, ele vai procurar saber, melhor se procurar saber, e falar: mano, olha só, eu vou cobrir o trabalho aqui, seu, do trabalho, mas eu vou te dar umas tintas e você faz em outro lugar. Olha a vírgula. Nem precisa, é uma vírgula. É uma vírgula, entende? Então eu vejo que a cena de Juiz de Fora, ela está sendo muito, de certa forma, você não vê muitos artistas novos por causa dessa situação. A rapaziada que já está há um tempo atrás se acha dono do espaço, entende? Tipo assim, como se tivesse dono, que aí a gente está pensando da mesma forma, eurocentrismo. Pessoal, isso aqui sou eu, não é nosso. A gente é soldado, você é soldado, você é soldado, eu sou soldado. Todos nós estamos lutando com uma causa só. Não é porque tu ganhou o seu território que eu vou ser seu inimigo, que eu estou fora do seu território. Então, se alguém que tenha poder da forma que eu mencionei, reveja os atos, pois esse jovem que faz uma pichação, ele pode ser um artista daqui 5, 3, 2, pode ser um artista brilhante que vai mudar a vida dele, da família dele, vai deixar ele entrar no crime por causa do grafite. Então não pense só porque você já está no topo da situação que você pode tirar quem está por baixo. E acredite, o mundo gira, e sempre gira.
essa questão, grafite e pichação. O que se dá uma esticada, pois é uma situação bem complexa dentro e fora da cultura, pois muitas pessoas fora não consideram a pichação algo artístico, e dentro do grafite é a mesma coisa, só que a gente é algo muito complexo, né? Pois a gente vê também exposições só de pichação na própria Europa, sabe? E é algo que aqui a pessoa é totalmente contra. Acho que é muito mais, pois eu estou errado, as pessoas são muito mais contra mesmo a pichação, né? É tudo um olhar que dá para aquilo, né? Tem, quando você falou de exposições, né, em países europeus de pichações, né? Tem um olhar artístico diferente. Acho que é onde se coloca. Sim, onde se coloca, total. E você falou de fazer parte de uma organização, de um coletivo. Queria que você contasse um pouco sobre isso, né? E se você atualmente faz parte também de algum grupo. Hoje eu faço parte de um grupo coletivo que ele abrange a ideia Corre 858. Esse Corre 858 ele é a simplificação do espaço geográfico do Brasil. No número geográfico, no espaço total, tem 858. Ela traz a metáfora de ser um corre brasileiro, um corre que valoriza o Brasil. Então esse corre 858 tem artistas de São Paulo, tem artistas do Rio e tem artistas de Minas Gerais. Esse coletivo, ele visa a ideia de facilitar a luta entre nós. Como eu disse, todos nós somos soldados. Se a gente tem um objetivo só, que é vencer, a gente consegue uma vitória muito maior. Se você vence no seu espaço, eu venço no meu, ela vence no dela. Quando a gente junta a nossa vitória, vira uma proporção muito maior. Então acredito que o grupo ele seja muito para dar um espaço, dar uma força que a gente não consiga sozinho. E é super importante. Eu acho que ninguém consegue fazer nada sozinho, né? Sozinho, acho que nada acontece sozinho. Tudo tem mais alguém para te auxiliar, até porque as mentes elas são muito importantes. A gente ter visões diferentes, a gente pode alcançar muito mais coisas. Essa é a minha questão sobre o grupo, eu acredito. Acho que o hip hop é isso, né? É caminhar sempre sozinho, junto, né? No coletivo, não caminhar sozinho, pensar no outro, né? Todo mundo soldado, né? Sem hierarquias, assim, né? Para conquistar pro coletivo, né? E a gente vê que nos últimos anos, principalmente, né, tem uma valorização na cidade, a gente vê alguns incentivos, inclusive teve a exposição Favela, né, em 2023, no qual você pode estar participando também. Queria que você contasse um pouco dessa experiência, de como foi expor, né, nessa exposição, que ocupou um lugar que foi o Paço Municipal, né, um lugar central, em frente ao Parque Alft, né? Como foi isso? Muito amplo. Eu acredito que foi um passo também na minha carreira de abrir o horizonte. Pois lá eu conheci a Micaela, eu conheci muitas outras pessoas também que consegui, conhecendo elas, ter também outras portas abertas. E é muito sobre aquilo que eu também vim citando, sobre estar preparado. Eu já vinha pintando com os quadros naquela época e calhou na mesma época dessa exposição eu estar com as obras que citam a ideia favela. Então, quando eu coloquei ali,
aquelas obras, validou mais ainda propriamente a minha família. Porque esse moleque realmente tá chegando longe, sabe? Acho que talvez isso seja por causa da minha visão, né? Porque eu sempre viso muito minha família. Não que eu precise da aprovação deles, só que eu sinto que eu devo muito a eles. Então, eles verem o resultado do meu esforço, para mim é muito gratificante. Então, ali foi algo que, para quem nunca teve voz, estar num espaço desse também, como a outra exposição que a gente fez, no espaço do Bernardo Mascarenhas, esse espaço para o jovem negro, ele é muito importante para a gente continuar perseverando, que são as validações da nossa própria mente. Olha, eu tô conseguindo, cara, continua, você já conseguiu isso, cara. E é coisa assim, no meu fundo do coração. Quando eu comecei a fazer grafite, eu vi aquele rapaz que eu falava, um dia eu vou expor aqui. Eu falo, um dia eu vou expor aqui. Então, hoje, eu expus lá, entende? Então, acho que essa é a questão do caminho que está sendo validado e da escolha está sendo certa. Uma escolha que eu fiz de estar aqui hoje, olha só. Só essa que a gente teve aqui foram coisas que eu não converso comigo mesmo, sabe? E pra mim, toda conversa, e ela, além de eu estar falando para quem está ouvindo, primeiro é pra mim, sabe? Tipo, tudo isso que eu falei aqui, eu acabei de confirmar na minha cabeça. Falei, caraca, eu realmente não sei, já passou muita coisa, né? Assim, cara, Isso aí, é isso mesmo, tá? Cara, eu fiz isso, poxa, que massa. Massa, mano. A gente vê conquistando, a gente vê que tá fazendo, mas a gente não para pra pensar, pô, o que eu almejei, eu fiz, porque às vezes tá tão na correria, na batida, pô, né, igual você falou do CCBM, pô, a gente tava na exposição ali, fez uma intervenção na hora, que tá guardado aqui com a gente, que a gente já tá pensando em usar no dia, né, já dando um negócio de talvez usar ali no evento de hip hop. É isso aí. Pra poder mostrar, sei lá, muito massa, né? Muito gigante, eu não quero emocionadíssima. É emocionante. Mas é muito massa ver a gente conquistando, né? Alcançando esses espaços e ter o reconhecimento não só nosso, que é muito importante a nossa validação, né? O nosso, pô, cheguei e vou alcançar mais porque eu tô batalhando pra isso, que é o que você fala, né? Bateu nisso na entrevista diversas vezes, né? Nessa conversa. Mas mostrar pra sua mãe, cara, olha só, minha arte tá valendo. Hoje eu vou colocar lá, mano. Tipo assim, eu nem falei que a minha coroa não faz entrevista lá, o pessoal da UFJF lá, mano. Eu nem falei com ela, entendeu? Tipo, você dá até uma pesada assim, eu ia ter pressionado, tá ligado? Eu já vou só mandar pra ela. Ela fica felizona, mano. Entendeu? Porque, tipo assim, a minha coroa, acho que a forma das outras poucas pessoas também. Tipo assim, depende do que eu fizesse, ela acreditou em mim, tá ligado? Ela fala assim, pô, mano, não sei, eu não consigo entender. Ela fala isso que eu não consigo te entender, cara. Mas eu confio em você. E, pô, isso pra mim, foi uma parada que eu escutei na minha vida, que foi assim, mais fez diferença, tá ligado? Nossa. Assim, que é ela e Deus, mano. Assim, Deus, assim, devo tudo a esse, de verdade mesmo, porque até quando eu não acreditava em mim, Deus já tinha um plano. Então, se eu tô aqui, se eu tenho essas palavras para trocar com vocês, é porque Deus me permitiu, eu acordei, eu tô aqui, estou bem. E sabe o que é muito louco? Foram várias coisas, sabe, que fizeram assim, eu não estar bem. Isso que eu acho foda. Mas várias coisas, assim, acho que não tem como ter a noção das coisas.
é só no meu consciente. Mas de verdade, se foi várias coisas que torceram pra me desistir. Você acha que o capeta moveu o inferno para me levar para o caminho de eu não estar nesse caminho que eu estou aqui agora conversando com vocês, validando tudo que aconteceu, tá ligado? Tipo assim, mano, aconteceu muita coisa, mano. Acho que talvez até de um ano pra cá mesmo, aconteceu tanta coisa, mano, aconteceu tanta coisa. Eu já chorei, eu joelhei, eu pedi a Deus, eu falei, Deus, me deixa, tipo assim, deixa eu ficar no chão não, Deus. Caí, levantei de novo, caí, fiquei lá um tempo, aí eu levantei. Depois hoje eu tô de pé, tá ligado? Hoje eu tô de pé e isso aí pra mim eu devo tudo a Deus, mano. Deus, Jesus, sei o que é, tá ligado? Eu sei que Ele olha por nós. É importante falar isso, né? Porque, tipo assim, não são flores, né? As coisas não vêm facilmente, né? Enfim, a gente tem momentos mais difíceis, momentos de recaídas, momentos de pensar em desistir. Então, assim, persistir ali e ver as realizações, as concretizações, né? Pô, isso dá um gás para continuar. É exatamente isso. Porque, assim, acho que, claro que marca muito o momento de felicidade, claro que marca. Mas o momento de tristeza, eles deixam a marca. Eles deixam a ferida, sabe? Tipo, quando eu lembro, quando eu era menor, várias coisas que aconteceram na minha família. Então são coisas que tá lá. Não é trauma. Mas são coisas que a gente não esquece, porque não era coisa que criança deveria ver. Tem muita coisa assim, então são coisas que estão lá. E as coisas darem certa é uma forma que abafa um pouco essas memórias, sabe? Tipo assim, de suposta condenação familiar que a gente tem. Porque nem eu, nem você, nem ela pediu para nascer. Nem a gente escolhe a família que a gente vai vir também. Então às vezes tu vai ver um pai batendo na mãe, tu vai ver uma situação ruim, tu vai ver várias fitas. E são coisas que a gente não pede para viver. E impressionante mesmo. Eu sou jovem, né? Sou um garoto que sou jovem, e eu vejo que muitas pessoas ao meu redor, elas não se desenvolveram algumas coisas como eu desenvolvi, porque elas não passaram a pressão que eu passei. E obviamente tem pessoas que se desenvolveram mais que eu, que também não passaram a pressão, e eu não passei o que elas passaram. Hoje eu vejo que parece bobeira, mas aquela metáfora do diamante, da pressão, hoje faz total sentido para mim. Eu acho que na vida quem sofre mais é quem vai mais longe, tá ligado? Tipo assim, quem mais coisa acontece. Mano, por exemplo, acontece uma situação que sua mãe morre. Não sei se vocês têm mãe. Vocês têm mãe? A sua mãe morre. Se você conseguir suportar a dor de sua mãe morrer, o que vai te afetar? Acho que a vida é sobre isso, entendeu? Quem supera as merdas que acontecem na vida é quem consegue ir mais longe. Acho que minha cabeça pode ser que eu mude, não me declaro nunca certo de nada, mas hoje eu acredito nisso. Quanto mais você se supera, mais a sua chance de sucesso. E tem o que você falou, nada é flor. Ainda bem, porque se fosse, pode ter certeza que ia ter um monte de frouxo no mundo e não ia ter um monte de vencedor como tem hoje em dia. Tanto que a gente passa faz parte da construção do que a gente é hoje, né? Enfim. Exatamente. Sobre esses eventos, né, recentemente teve o Espaço Tem, né, um evento que foi organizado pelo Space Hip Hop, né, e que além de trabalhar os outros elementos do hip hop, né, o grafite foi algo que marcou muito esse evento, porque trouxeram grafiteiros, né, do Brasil todo e grafitaram, né, não só o entorno ali do espaço hip hop,
mas como os muros, né, da linha férrea. Você foi um desses grafiteiros que participou desse evento, né? Como que foi para você participar desse evento, ter contato com esse universo, né, com diversos grafiteiros ali e deixar sua arte marcada, né, no centro da cidade ali? Perfeito. Essa questão, ela, na primeira visão, é assim, valorização da cultura, do hip hop. Essa valorização da cultura, ela levantou muita moral, né, do próprio hip hop na cidade, pois o pessoal viu que é algo sério, é algo levado a sério. E parabenizar os organizadores do espaço hip hop, pois foi um evento muito lindo que anos, talvez décadas, não existia no Juiz de Fora. E para mim, em particular, a experiência foi especial. Eu consegui levar meu afilhado ainda, ele me ajudou a pintar, então ele viu aquela cena também. E vendo como ele se apresentou a partir do evento, que eu consegui entender a proporção de fato do evento, como pode marcar. E ele nunca vai esquecer. Ele vai estar vendo 30 anos, eu vou falar, você lembra daquele dia lá? Ele vai falar, nossa, lembra, foi aí, aconteceu isso. Então, é sobre isso. Acredito que o investimento, o governo está devendo isso para o hip hop, entende? Isso aí está devendo. Então, tem que acontecer mais, valorizar mais, fazer mais. Achei lindo, achei espetacular, achei alto nível, mas ainda não é o suficiente para a gente alcançar nosso objetivo. Massa. O contexto artístico foi perfeito. Achei genial a forma que o pessoal introduziu e também achei mais interessante ainda o pessoal se manter perseverante antes do dinheiro chegar. Isso foi importante. Por isso que eu venho parabenizar os organizadores, pois eu tenho esse conhecimento que antes de chegar o dinheiro, o pessoal já estava lá fazendo acontecer de uma forma independente, né? Então, mérito total de quem organizou, de quem fez, e foi espetacular, perfeito. Achei a experiência que eu tive, eu consegui ver nenhum defeito. E eu, infelizmente, consegui colar só um dia, pois eu estava com a agenda, e no dia que eu colei para grafitar, à noite eu precisei tatuar no evento que aconteceu, mas eu cheguei 7 da manhã, saí 5 da tarde. Eu não tenho nada a reclamar, eu achei perfeito, tanto da organização, tanto dos artistas. Achei que, só um detalhe, né, que deveria ter um pouco mais de mulheres representando a Juiz de Fora, né? E também outro detalhe, mais espaço para os artistas da cena. Veio muita gente de fora e eu vi que só artista do topo da cena Juiz de Fora que estava presente. Isso talvez não seria algo que me agradou muito, pois eu gostaria de ver esse amigo que eu falei, que eu comentei que não tem investimento para fazer o grafite, ele ter a oportunidade de estar lá também, pois talvez seria algo que eles poderiam estar aprendendo com esse cara, a cabeção já estava, tem muito mais tempo no grafite, né? E pra mim só isso mesmo. Acho que a cena precisa só valorizar um pouco mais o pessoal que está chegando. Eu acho que mesmo sabendo assim, um pouco da programação, né, e da proposta do evento, acho que só quem viveu consegue ter a dimensão do que foi, né? Porque foi realmente gigante, né? Eu nunca vivi muito sensacional, algo de assim. fora como... Foi gigante mesmo. Você falou né, de ter acesso às mulheres, por exemplo, é algo que a gente tem visto muito
nessa caminhada da websérie, a dificuldade das mulheres se manterem e até entrarem, né, em alguns elementos assim, da cultura hip hop, que ainda tem uma questão de machismo, pelo que a gente né, observa, né, até nas entrevistas que a gente andou fazendo, né? Por exemplo, Big Girl. Hoje a gente não tem uma Big Girl ativa em Juiz de Fora. Não tem. Grafiteira ligada ao hip hop. Negra. Não tem. Não tem. A gente vai entrevistar a Pequena, que é uma das pioneiras mulheres grafiteiras ligada ao movimento hip hop, e a gente mapeando, conversando, procurando saber, sim, você não acha, você pode achar muralista, mas grafiteira ligada ao movimento hip hop, sabe? Mas aí é isso com você. Aí, de quem que você acha que é a culpa? Fala pra mim. Por minha opinião sua. Eu acho que é todo uma questão estrutural, né? É toda uma questão estrutural. Você entende? E eu vejo que muito está na mão dos atuais ativos da cultura. Você entende? Por que não tem grafiteiros novos? Por causa dos grafiteiros passados. Por que não tem Big Girl? Por causa das que se passam para trás. Porque o hip hop ele preza isso, quando eu aprendi. Ele preza a ideia de você passar a ideia para frente. É isso que eu estava comentando nas passadas. Isso já passando para trás, passando a visão para trás. Que o pessoal ele se entorpece tanto com o ego que eles acham que se eu tiver um outro cara bom, vai tirar o meu lugar. Então eles pensaram privar a cultura. Por isso eu achei muito interessante a ideia do Space Hip Hop, pois ele abriu, não fechou. Você entende? Então por isso que eu falo, foi muito top, foi muito bom, precisa mais disso, entendeu? Abrir, para novas pessoas virem, você entende? Porque senão, fica na mesma pessoa, aí daquela coisa que aconteceu, ele morreu, o Big Girl morreu. O B-Boy, se ele não continuar ali, não tiver um projeto cultural na favela, não tiver um projeto ali, um projeto aqui, esse meu que está agora ativo, ele vai ficar velho. O que vai acontecer? Ele não passa para frente, morreu. Você me entende? Então, a falta da riqueza do hip hop, ela está no sistema. Ele tenta sabotar, mas o problema maior é os que estão vigentes da cultura, quem tem mais poder na cultura. Entendeu? Por exemplo, se o próprio cara, vamos supor, um cara que para mim que é referência máxima, top, high, Juiz de Fora, o Iliso. Ele é o top para mim. O Iliso é o top 1. Por ele também ser o primeiro grafiteiro da cidade. Ele tem a minha idade que ele dá aula. Até hoje, ele não parou. Ele não parou de acreditar. Por isso que eu estou aqui. Eu sou um dos jovens do programa do Iliso. Você entende? Então eu estou falando que ele dá a boca para fora. Eu convivi, entendeu? Então, é até mais de mim. Eu estou fazendo a minha parte. Entendeu? Eu levo também, eu vou nas periferias, eu distribuo livro, eu passo para o povo menor, o meu menor, uma coisa que eu fiz quando eu levei no específico para isso. Daqui 3 anos, quem vai estar fazendo no evento vai ser ele e eu. Aí eu já multipliquei 1. Agora, se cada grafiteiro multiplicar mais 1, mais 2, vai passar 5 anos, a cultura não vai morrer. Você está aqui compartilhando experiências, você publicou de forma acessível, né, os seus livros, né, em forma de quadrinho, um manual muito didático, né, também sobre grafite, né? Sim, exatamente isso. Então a multiplicação é muito importante, muito importante, muito importante. Você tem mais alguma pergunta? Eu vi no Instagram do projeto que você está muito envolvido com as crianças, eu queria entender como que acontece. Eu vejo eles sempre lá grafitando, achando que é muito
Vitinho, queria que você contasse um pouquinho. Sim, foi muito marcante, como eu disse pra você, hoje é muito marcante pra mim, de verdade, muito marcante, pois aconteceu essa situação com o professor alemão, né? E há 2 anos atrás, em pesquisa para esse livro, a gente foi fazer, eu e o Frisco, a convite, a gente foi fazer na ONG do CPX, lá na Fazendinha. A gente foi lá nessa comunidade, que hoje a gente tem 60 mortos. Então eu vi aquelas crianças ali, e eu tipo assim, ele também não só ali, né? Agora, no geral, em Minas também, eu vejo aquelas crianças, que são a arma do bem. Aquelas crianças, elas são algo que pode mudar a história, sabe? Pois eu estou buscando a fonte, eu estou integrando a fonte. Então, todas essas crianças que tenham acesso, elas podem não, no momento, amanhã, fazer grafite. Só que pode se passar anos, quando ela tiver mais velha, ela tiver um contato propriamente com o grafite. Por um dia que eu passei com ela, grafitando, ela pegou no spray, ela pode ter aquilo no subconsciente dela e ter uma facilidade que supostamente, se ela desenvolver, as pessoas podem chamar de dom. Isso para mim é salvar uma vida, pois supostamente eu estou implantando um dom no subconsciente das crianças, sabe? Seja menina, seja menino. Então, e visa muito sobre aquilo que eu falei. Para mim é muito mais letal no sistema eu levar um livro para a comunidade, eu levar um conhecimento para a comunidade, do que eu fazer uma pichação no alto de um prédio, onde eu preocupo a minha mãe de eu não voltar, onde eu posso sofrer uma covardia com alguém. Então, a minha mãe sempre foi contra o sistema, mas não aquele sistema que, igual esse, que quer levantar nós. Eu não falo nós como negro, como humano, pois eu vejo que vocês não me veem só como negro, vocês me veem como humano, vocês me respeitam como humano. Então eu tento passar essa ideia para frente. E para aquele sistema que me vê como, só mais como um neguinho, esse sistema vai destruir ele, porque ele é o sistema colonial, é o sistema que escravizou meu antepassado, é o sistema que matou meu antepassado. Então é uma eterna luta, pois eles ainda vêm tentando sabotar a gente, sabe? Então eu estou consciente do que eles fez comigo, do que eles querem fazer, e eles podem ter certeza que eles não vão ter a falha que eles querem comigo, entende? E eles vão ter que levar esperança para as crianças. E o meu maior lucro nisso é ser abençoado, entende? Eu não tenho um lucro, quando a gente foi lá na Complexo Alemão, a gente pagou, tirou do nosso bolso, a gente foi lá, levou a tinta. Nosso maior lucro, eu do Frisco, vai ser abençoado, várias portas vai se abrindo, a gente vai aprendendo. A gente vê também que a vida, ela é feita de bons gestos. Algo que você planta aqui, você sente o cheiro de longe. Você pode estar longe, você vai ecoa, sabe? Muitas coisas que a gente faz na nossa vida mesmo, ela vai ecoando pro universo, sabe? A gente pode não estar aqui mais. Ou tem um cara que eu acho muito inteligente, é o Bob Marley. Bob Marley, ele é um cara que plantou uma árvore. Ele plantou uma árvore que ecoa, acho que vai ecoar até quando eu morrer, vai ecoar. O cara, ele foi para a guerra com a paz. Tipo Jesus, que estava lá na estrada, os caras cuspiu na cara dele, e Jesus falou assim: Pai, perdoe eles, não sabem o que fazem. Então, Bob Marley, ele é um cara que
trouxe a paz para Jamaica, trouxe a paz e mostrou como se faz. Acho que o que eu tento para essas crianças é mostrar como se faz. Talvez ainda não consiga ser totalmente a referência deles, pois eles, muitos, né? O capitalismo já dominou a mente, então eles acham que a gente vence, a gente está na Porsche, a gente está na mansão, né? Mas eu acredito que eu posso chegar, eu posso ser um milionário e voltar na periferia e levar ao menor. Olha só, foi através disso aqui. Não parece possível, eu não sei que parece possível, mas com Deus é um retorno social, né? Acho que isso é muito importante, né? É o que eu tento fazer também. Acho que em tudo que eu faço um pouco, né? E realmente é plantar sementinhas, né, ali nas crianças para poder estar multiplicando aí. E mesmo que não sigam no grafite, né? Que possam ser pessoas de bem, né? Que possam ver que são pessoas talentosas em diversas áreas, né? E eu acredito muito também que é sobre se sentir capaz. Exatamente. Quando se você planta na cabeça da pessoa, você consegue, isso faz muita diferença, porque às vezes a gente escuta tanto, você é um merda, a vida da nossa própria família, você faz nada que presta, você é burro, você é isso. Quando você escuta de alguém que você nem te conhece, não, mano, vem cá, você é capaz, cara. O que você quiser fazer, você consegue, com determinação. Talvez é uma fala dessa, no momento que eu tenho de voz, um jovem, às vezes pode ecoar para a eternidade como eu estou falando. Você é capaz, você consegue. Mostrar que é possível sonhar e alcançar. Você entende? E assim, para fechar, a gente faz uma perguntinha chave, que, como a Micaela diz, é para sentir ali, tocar o coração. O que é o hip hop para a sua vida? Hip hop para a minha vida foi a salvação. O hip hop salvou a minha vida. Eu tenho certeza absoluta, isso eu falo com toda integridade, que se eu não tivesse ido pelo hip hop, e quem me conhece, eu venho da rua, Jorge Raimundo 671. Hoje existe 5 bocas na rua, boca de fumo. Eu tenho certeza que se o hip hop não tivesse salvado a minha vida, me captado, ou eu estaria morto, ou eu estaria preso, ou eu estaria usufruindo daquilo que o tráfico tem para oferecer. A armadilha do sistema. Esse é o hip hop para mim. Salvou minha vida. Profundo, né? A gente vê muito o hip hop como um elemento transformador mesmo, né? Para salvar o negro. O hip hop totalmente. Foi algo que Deus mandou para equilibrar mais ou menos a balança, sabe? Deu poder, deu autoestima pro negro, pois as pessoas têm um tema. Por que ser negro 10 anos atrás era feio? O pessoal coloca essa indagação na pista, mas ninguém tem a resposta, ou às vezes finge que não tem. A resposta é o hip hop, claramente é o hip hop, pois o hip hop estourou. Agora é bonito você ter um dente, botou o dente, colocou o cabelo, fez o dread, o nariz. Aí você vê hoje em dia o nariz do negão. O nego me zoava, ele acabava o oxigênio da sala, cabelo de bombril, beiço de mula. O hip hop vem enaltecendo isso. O hip hop vem, mano, você é negro, cara, maneiro, mano, entendeu? É isso, cara, 50 Cent, negão, fortão. São coisas assim que o hip hop trouxe, que levantou a autoestima do negro, levantou o financeiro do negro e levantou também a moral do eu posso, pois já é o estereótipo que todo negro
só vence na vida sendo atleta ou MC, que só tem esse estereótipo, né? Ah, o cara é MC, não, o cara é jogador de futebol. Imagina se não tivesse hip hop, quantos negros não ia se fuder, então não conseguiria se fuder aí, né? Então o hip hop é isso, não só pra mim, eu acredito que hip hop veio pra salvar muitas pessoas. Além, e a gente também tem que contemplar que não, hip hop é do negro, só que ele é uma cultura ampla. Os brancos também vão usufruir. Só que, por favor, não esqueçam da onde que veio a cultura, como vocês fazem na maioria das vezes. Não façam igual vocês fez com o samba, igual fez com o rock. Sempre tomar esse cuidado, vocês vão pegar isso e fazer essa contorção e dizer que foi eles que criaram. Você entende? Mas acho que o hip hop é um pouco difícil de fazer isso, porque é algo mais, podemos dizer, você ser é diferente de estar. Não sei se vocês compreendem essa questão. Quando você é diferente de você ser hip hop, né? Entende? Então eu acho que por isso que não foi contorcido ainda essa questão, como fizeram com outros elementos culturais negros. Então é isso, queria te parabenizar pelo seu trabalho, pelo seu projeto, que estou encantada, e agradecer muito a sua disponibilidade de estar compartilhando aí conosco. Eu vou deixar para vocês de presente um livro aqui, entendeu? Vocês, quando vocês tiverem a oportunidade, vocês faz o que vocês quiserem fazer, entendeu? Aqui de presente, baladinho. Obrigada. E até você, ó. Entendeu? Adorei. Revoltado na rima, revoltado na esquina. Ganguista somos, nós tá na veia armadilha. Revoltado na rima, revoltado na esquina. Ganguista somos, nós tá na veia armadilha. Revoltado na rima, revoltado na esquina. Ganguista somos, nós tá na veia armadilha. Revoltado